Então, olhem só, tragam para sua consciência. Será que você só se relaciona com um homem que te trai? Observe de todos os relacionamentos que você já teve. A maioria deles você foi traída ou você traiu? Houve a traição de alguma das partes? Sim ou não? Vão trazendo isso, sem julgamento, sem crítica, tá bom? Como mulheres adultas, façam isso. Eu sempre atraio um parceiro que ele bebe, ou que ele fuma, ou que às vezes ele fica mais agressivo, ou não, é o contrário, meu parceiro ele é muito fechado, só quando ele bebe ou ele fuma, tá com os amigos ali descontraído, é quando ele descontrai, ele fica mais descontraído. Tragam para sua consciência. Sejam sinceras, tá, mulheres? Não ficam fazendo de conta que não tá acontecendo nada. A gente precisa olhar para isso com um olhar de uma mulher adulta, sem mimiseira mental. Ah, mas ele bebia por causa disso, disso. Ah, mas ele fumava por causa disso, disso, disso. Ah, ele me traiu. Não se justifiquem, só tragam isso para a consciência. Você sempre desconfia do seu parceiro? Ele sempre te dá motivos para que você sinta ciúmes, para que você se sinta insegura no seu relacionamento? Isso já aconteceu com você? O seu parceiro sempre faz coisas, sabe, que te deixam ali capugo atrás da orelha? Pode ser que nem venha cometer uma traição de forma efetiva, mas ele sempre te deixa acreditar que você pode estar sendo traído o tempo todo. Agora essa aqui pega, hein? Você tem dificuldades de se entregar na sua sexualidade? O que você está querendo dizer com isso, Paula? É que tudo isso que você vive hoje, tudo isso que eu coloquei acima, né? Atrai parceiros que te traem, ou você acaba se sentindo travada na sua sexualidade. Antes ele sofrer do que você se fecha como uma mulher forte, masculina, né? Não consegue polarizar no feminino. Tudo isso que você passa hoje na sua relação não começou em você. Como assim? Sim, tudo isso que você vive, tudo isso que você passa hoje, porque você faz o que faz, porque você vive o que vive, não começou em você. Eu te digo que nós rodamos scripts de vida, né? Tudo isso que você vive começou muito antes de você nascer. Existem algumas leis sistêmicas que nós trabalhamos, todas elas, né? Dentro da jornada lógica dos relacionamentos. Uma delas, que é muito clara e que eu quero que vocês já comecem a ter consciência aqui, para quem nunca ouviu falar disso, nós temos uma lei que fala sobre a lealdade. E muitas vezes, por amor cego, as pessoas que nós amamos, nós repetimos os padrões delas. Ou aquilo que os nossos pais, os nossos avós não deram conta de resolver na vida deles, as próximas gerações vão dando conta de pagar a conta. Isso nós chamamos de compensações. Então, observem. Tudo isso que você vive, a forma como você faz, né? A forma como você vive a sua relação, a forma que você faz, do jeito que você faz, a pessoa que você atrai para você no seu relacionamento. A gente atrai o outro por aquilo que nos completa, né? Então sempre o outro ele vem para nos mostrar algo que a gente precisa olhar, nos traz algo que a gente precisa curar em nós. Eu falo muito sobre a dor sobre a lei do espelho, né? Então sempre quando o outro faz algo que me dói, que me machuca, na verdade isso não é sobre o outro, é sobre mim. O que é que ele faz que dói em mim que eu não consigo lidar? O que é que dói em mim que eu não consigo resolver? Entendem? Então, nós atraímos o outro para aprender algo com isso. Então, todas as vezes que eu falo, a minha maior dor também foi a minha maior solução. E eu fiz dela a minha missão de vida, de fazer com que você não precise perder tanto tempo sofrendo dentro desses problemas da relação, né, que você chama de problema hoje. Por quê? Porque você não sabe, porque você não tem esse conhecimento. Então, uma das leis que a gente trabalha é a lealdade sistêmica. É o amor cego. Então, por amor às pessoas da nossa família, nós fazemos o que fazemos sem ter a consciência disso. Com toda aquela relação que eu falei no início, que você se viu, fechou os olhinhos lá e se imaginou, né, vivendo isso na sua relação hoje, por essa lealdade, eu quero que você volte agora no seu momento de infância. Quando você era lá pequenininha,
tá? Eu sei que vai ter coisas que você vai falar assim, Paula, eu não me lembro. Por quê? Às vezes foi algo de tanta dor, que o nosso cérebro desliga essa memória para que a gente não entre em contato com essa dor novamente. Então ela simplesmente desliga, tá bom? Então tá tudo bem, daquilo que você lembra, tá? Observe, você tem mulheres traídas na sua família? Você teve mulheres traídas na sua história? Puxa, Paula, peraí. Você falando isso, eu vejo sim. Minha mãe foi traída, a minha avó foi traída. Ou o contrário, né? O parceiro que eu tô hoje, o pai dele traía a mãe dele. O vô dele traía a avó dele. Observe, lembra que no começo eu disse pra vocês que a gente se atrai pra gente poder se completar. Então, muitas vezes, por amor a essas pessoas, a gente acaba repetindo os mesmos padrões. Então, se você já teve mulheres que foram traídas, por não saber, por compensação, você também vem repetindo os mesmos scripts, né? Para você ser traída também. E se o seu esposo, se os pais, se os homens da família dele também traíam, ele, para repetir os scripts, ele vai fazer o quê? Ele vai trair. Então, todo homem que vem com script para trair, precisa atrair uma mulher que tem no script ser traída. E ali existe uma conexão. Eu espero que vocês estejam conseguindo ir comigo, sem mimiseira mental, para a profundidade do que eu estou trazendo aqui para vocês. Segundo, eu tenho um pai que bebia, eu tenho um tio que bebia, eu tinha um avô que bebia. Como era isso? Seu pai bebia, batia na sua mãe, o seu avô bebia e saía com outras mulheres. Como era isso? Você conhece a tua história? Você sabe de algo que aconteceu? Ou isso, que é o próximo item que eu vou colocar aqui para vocês. Muitas vezes, essas coisas que a gente abomina, que a gente acha feio, o que a gente faz? A gente esconde. São histórias que a gente não repassa. E essas questões da nossa história vão se perdendo no meio do caminho. Normalmente, essas compensações, né, de bebida, de vícios, nós tivemos lá na nossa história casos de segredos de família que depois foram descobertos, ou não ainda, só existe uma desconfiança, suicídios, abortos. Olha como é tudo muito complexo, né? Não é simplesmente eu traio, eu sou traída, ele bebe e eu sou uma dependente emocional. Tudo isso começou bem antes de vocês. E é aqui que a gente está chegando agora, na causa raiz, tá? Que mais? A sua mãe desconfiava do seu pai? Talvez quando você era pequenininha, sua mãe pedia para que você fosse atrás dele, ou que você vigiasse o seu pai. Ou que ela te dizia quando você era pequena, tá vendo? Seu pai não presta. Seu pai é mulherengo. Seu pai, ó, tá na rua, não chegou até agora. O que é que você ouvia quando você era criança? Lembre-se disso, tá? A gente tá aqui no momento infantil. As mulheres da sua família eram aquelas mulheres guerreiras? Que nunca precisavam de homem para nada, que sempre deram conta de se sustentar sozinhas, e que homem tanto faz como tanto fez, porque ela sempre fazia o que um homem fazia e fazia até muito melhor. Você já ouviu isso da sua mãe, da sua avó, da história que você tem das mulheres da sua família? Tinha alguém assim lá, que vivia assim? E o que elas te falavam, além de tudo isso, dentro da sexualidade delas? Elas compartilhavam isso quando você era pequena? Ou você via cenas de sexo, ouvia, né, ruídos de sexo quando você era pequeno e você não entendia nada com aquilo? Ninguém te falava nada e também ninguém te privava daquilo. Isso aconteceu com você? Você criou uma proteção de não demonstrar sentir, sofrer, né? Porque no momento da sua infância, você precisava também se fechar no seu mundo, não dizer nada, parecer forte, porque você podia ter pais e mães que quando você ficava quietinha, te davam mais atenção do que quando você expunha aquilo que você gostava, aquilo que você não gostava. Talvez você não tivesse voz quando criança. Então tudo tem que ser assim porque tem que ser assim. Mas por quê? Porque sim. E aí eu percebia que eu recebia mais atenção e amor quando eu ficava quietinha, quando eu obedecia. Entende? Então, nesse momento, quando eu cresço, é claro que eu vou me tornando uma mulher muito mais fechada. Porque é assim que eu aprendi que as pessoas me amam. Quanto mais fechadinha eu ficar, mais as pessoas me amam.
Entende? As correlações que eu tô fazendo